Bom, o que a Câmara debate e diz respeito ao bolso do cidadão, a gente discute aqui no quadro Economia Direta com o especialista Fernando Gomes, que já está conosco. E aí, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, falar de economia. Perfeito, Fernando. Bom, e o tema de hoje é bastante importante para principalmente micro e pequenas empresas, mas para toda a cadeia produtiva nacional, né? Porque a Câmara aprovou um projeto que muda as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, para tornar permanente o uso de recursos do Fundo de Garantia de Operações em operações que não forem pagas pelos tomadores dos empréstimos. É uma medida importante, né? Você estava falando para mim mais cedo, Fernando, porque vai ajudar as micro e pequenas empresas que enfrentam dificuldades financeiras, principalmente nesse momento que a gente ainda convive com juros altos e dificuldades para obter crédito, não é, Fernando? Perfeito, Márcio, isso mesmo. Pois é, Fernando. Então, explica para a gente o que, que é o Pronamp e o que, que é esse fundo de garantia de operações e para que serve para cada um deles, Fernando? Bom, Márcio, vamos lá. Pronamp, né, como você disse no início, ele é um programa nacional, ou seja, um programa que pode atender empresas em todo o Brasil e ele é direcionado para os microempreendedores individuais, os MEIs, e para as micro e pequenas empresas. Qual é o principal objetivo do Pronamp? Exatamente o que você disse no início, é apoiar essas empresas, principalmente para que elas tenham acesso a crédito, a financiamento e também as garantias para obter esses financiamentos. O Pronamp ele surgiu na pandemia, né, para ajudar as empresas, de um lado, e também para preservar os postos de trabalho, os empregos dos trabalhadores que trabalham nessas empresas. Então, pela regra do Pronamp, quem tomar empréstimos tem que garantir o mesmo número de empregos que existia na empresa no último dia do ano anterior que foi contratado o empréstimo. Então, os postos de trabalho tinham que ser mantidos entre a data que o empréstimo era contratado e até 60 dias após a liberação da última parcela do crédito. Mas vamos lá para a prática. O que é o Pronamp na prática para essas empresas? Vamos imaginar aqui que você quer montar uma empresa pequena, um pequeno negócio. Além de entender do negócio, obviamente, qual vai ser a sua maior dificuldade? Dinheiro para iniciar um negócio, principalmente se fosse o primeiro negócio. Então, o crédito ele é fundamental para iniciar ou para ampliar uma pequena empresa, porque a maioria dos bancos não empresta dinheiro para quem não tem patrimônio para garantir o empréstimo. Essa é a grande dificuldade das micro e pequenas. Elas não têm recursos, não têm dinheiro para começar. E aí que entra a necessidade de você ter políticas públicas voltadas para apoiar esses pequenos negócios. E é aí que entra o Pronamp. Como é que o Pronamp funciona? O Pronamp ele é um instrumento que o governo oferece, né, aos MEIs e às micro e pequenas empresas, através de linhas de crédito facilitadas e que são garantidas pelo FGO, que você citou no início, que é o Fundo Garantidor de Operações. É outro instrumento do governo que é usado exatamente para dar garantia para essas operações, que são direcionadas para quem não tem como oferecer garantia para montar o seu pequeno negócio ou não tem patrimônio aí para oferecer. Quais são as principais condições do Pronamp? O Pronamp ele foi criado para que esses MEIs, essas micro e pequenas empresas, possam ter dinheiro, para o que a gente chama na linguagem mais técnica, para investimento e capital de giro na empresa. Investimento é quando a empresa vai ampliar, vai aumentar a sua estrutura, vai comprar uma máquina, um equipamento, vai ampliar o espaço físico dela, aumentar o tamanho da fábrica ou da loja. Isso que a gente caracteriza como investimento e que o Pronamp financia. E tem também o capital de giro, que é financiado pelo Pronamp, que é para pagar as contas do dia a dia. O capital de giro é para pagar fornecedores, funcionários, água, luz, comprar matéria-prima, por aí vai. Prazo máximo de pagamento dessas operações era de 48 meses, depois teve uma medida provisória do governo que ampliou esse prazo para 72 meses. Crédito, limite de crédito, ele é dado pelo faturamento das empresas, né? As empresas podem pegar empréstimos que sejam de até 30% do faturamento anual delas, mas tem um limite. Você tem que observar primeiro esses 30% de faturamento e o limite máximo por empresa é de R$ 150 mil. E essas empresas podem ter uma carência também, que é aquele prazo que a empresa não precisa pagar as parcelas do empréstimo, que é de até 11 meses. A gente fez o último programa aqui falando sobre como os juros altos são ruins para a economia, né? No programa a gente lembrou que a Selic hoje está em 13,75 ao ano
E a taxa desse financiamento ela é 6% ao ano mais Selic. Então, hoje seria uma taxa de juros anual aí de 19,75% ao ano, quase 20%. Isso dá menos de 2% ao mês. É uma taxa alta ainda? É, mas comparada com o mercado, se você não tem garantia para oferecer, essa taxa é muito boa, considerando o nível de taxa de juros no Brasil hoje. Obviamente, à medida que a Selic for sendo reduzida, essa taxa vai sendo reduzida também. E quem é que garante essas operações? O Fundo Garantidor de Operações, o FGE, outro instrumento do governo, que é administrado pelo Banco do Brasil. Então, essa é a estrutura básica de como funciona o Pronamp, as condições gerais, e o FGO também. E para fechar, Márcio, para lembrar aqui para quem quiser saber mais sobre esse programa, sobre como acessar essa linha de crédito, como consultar limites, ver se pode ter acesso, quanto é que pode ter de financiamento, só acessar o site do governo federal, gov.br, que lá tem várias informações sobre como funciona, como acessar o Pronamp e até como ver essas questões aí dos limites. Perfeito, Fernando. E agora, especificamente sobre essa questão desse fundo garantidor, quais foram as mudanças que foram aprovadas aqui na Câmara? E o que que muda com essa nova sistemática para as garantias para quem quiser efetivamente tomar um empréstimo, acessar essa linha de crédito do Pronamp? Pois é, Márcio, a Câmara ela aprovou algumas mudanças importantes aqui. O objetivo principal é facilitar ainda mais, retirar a burocracia, facilitar o acesso para que esses micro e pequenos empresários possam ter um acesso mais fácil e menos burocrático a esses financiamentos. É uma medida fundamental você conceder crédito a taxas de juros que os empreendedores possam pagar, que eles consigam pagar para fazer a economia voltar a crescer. Uma das mudanças aprovadas no projeto é que as empresas agora ficam dispensadas de cumprirem uma cláusula que era chamada de manutenção da quantidade de empregos, que a gente citou no início. Então, essa era uma exigência para você tomar empréstimos do programa, a empresa manter a mesma quantidade de empregos que ela tinha quando tomou o empréstimo até 60 dias da liberação da última parcela. Essa nova regra que foi aprovada, ela dispensa dessa exigência quem pegou empréstimos do Pronamp até 31 de dezembro de 2021. Então, quem pegou empréstimos até 31 de dezembro de 2021 não vai ter que cumprir essa cláusula de manutenção do emprego. E muita empresa não conseguiu cumprir essa cláusula por causa da crise. O negócio começa a ir mal, a empresa começa a não ter como pagar suas contas e acaba tendo que demitir funcionários. E aí, o que acontecia? As empresas demitiam os funcionários, não conseguiam manter a mesma quantidade de funcionários de quando tomou o crédito, aí o crédito delas era declarado todo vencido. Então, todas as parcelas que iam vencer eram antecipadas e a dívida se tornava toda vencida. Isso era terrível para as empresas, não ajudava em nada, porque elas estavam em crise, estavam demitindo, não porque elas queriam, mas pelo momento econômico que o Brasil estava passando, principalmente em função da pandemia. Então, essa regra foi retirada agora apenas para quem tomou o empréstimo até o fim de 2021. Então, essa regra de manutenção do número de empregos, ela segue valendo para os empréstimos tomados a partir de 2022, mas para quem tomou o empréstimo até 2021, essa regra da manutenção do emprego foi retirada. Outra mudança que o projeto fez foi adiar para 2025 a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de valores que não eram utilizados pelo Pronamp. Esses valores que não seriam utilizados até o final do ano como empréstimos do Pronamp, eles passariam a ser usados, eles voltam para o Caixa do Tesouro e passam a ser usados para amortizar a dívida pública. Essa é a regra geral. E o projeto aprovou essa exceção aí para o Pronamp, que até 2025 os recursos continuam voltando para o Pronamp. Uma outra mudança é que os valores que o fundo usou para honrar empréstimos não pagos, que eles retornam e que forem recuperados pelo programa, eles retornam para o Pronamp, eles também não vão para o Caixa do Tesouro. Então, por exemplo, alguém não pagou uma determinada parcela, aí o Pronamp foi lá, o FGO, através do Pronamp, foi lá e cobriu, e esse recurso depois foi recuperado. Pela regra anterior, ele voltava para o Caixa do Tesouro, agora não, ele volta para o Pronamp dentro desse prazo. Outra mudança muito importante que foi aprovada também é desburocratizar o programa e autorizar os bancos, as instituições que emprestam os recursos usando o Pronamp, a ficarem dispensadas de exigir algumas certidões dos tomadores que buscam esse crédito. Que certidões são essas? Certidões negativas de tributos e contribuições sociais, a certidão de quitação eleitoral,
certidão de comprovação do recolhimento do ITR e a certidão de regularidade do Fundo de Garantia do FGTS. 4 certidões. Então, pela quantidade de certidões, a gente pode ver como é que é burocrático tentar acessar esse crédito, né? Se o tomador não conseguisse uma dessas certidões por qualquer motivo, ele não conseguiu o empréstimo e agora está dispensada a exigência dessas certidões pelos bancos que operam no Pronampe. Então, essas são as principais mudanças, Márcio. E lembrar que esse texto veio do Senado, como foram feitas modificações aqui na Câmara, ele volta para lá agora para os senadores avaliarem as mudanças. Para fechar, um dado importante que eu pesquisei, né, quando eu estava estudando esse assunto, o Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais e 5,5 milhões de microempresas. Essas duas somadas representam 98% de todas as empresas existentes no país, né? Ou seja, não, sem ter apoio, não dá para a gente imaginar aí o país crescendo e gerando emprego sem inclusão das micro e pequenas empresas em qualquer medida aí que tente incentivar a retomada do crescimento econômico.